Então, vamos para a palavra. Vamos Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 5. Esse é o pão de cada dia de hoje. Que o Senhor nos deu o pão, né? O pão de cada dia material e espiritual. Que o Senhor Jesus nos deu o pão de cada dia. Amém, gente? Louvado seja Deus. É a verdade que liberta. Eu não posso estar aqui falando mentiras para você, não é verdade? Eu tenho que falar aquilo que está na palavra. Aquilo que Deus manda falar, que Deus coloca no meu coração. Quem sabe você não vai nunca mais entrar nessa live, mas eu vou continuar falando a verdade que Deus coloca no meu coração. Sabe por quê? Porque eu não quero que Deus me cobre. Eu mandei tu falar a verdade, eu mandei tu alertar essas mulheres, eu mandei tu falar para esses homens. O que as práticas deles oculta e escondida, Deus tá nos vendo, gente. Você pode se esconder, acha que está fazendo tudo escondido. Quero dizer para você que não está. Tem um Deus acima de nós que vê todas as coisas. E todos nós iremos prestar conta com Deus. Todos nós. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a sua santa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, que possamos ser libertos pela palavra de Deus. Que o Senhor abra os nossos ouvidos possam estar atentos à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Que o Senhor abra o nosso coração, que o nosso coração possa receber a palavra de Deus e guardar para nós não pecarmos contra Deus. Que o Senhor venha agir através da palavra, que é a sua santa espada, contra o reino das trevas. Pai, maneja a tua palavra agora, guerreando por cada vida que pediu os seus pedidos de oração, guerreando pela minha vida, pela minha família, em nome de Jesus, Senhor, dai-nos a vitória através da tua santa palavra. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 5. Olha só, gente. Anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, de ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Então a esposa de Zacarias era e o seu nome era Isabel. Então o Senhor vai falar de Zacarias, vai falar de Zacarias, de João e de Isabel, né? João Batista, né? E o que diz aqui? E eram ambos, tanto Zacarias como Isabel, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos de Deus, gente. Então, Zacarias, sacerdote, Isabel, sua esposa, aos olhos de Deus, era visto como pessoas justas, que não precisavam serem repreendidas, que não precisava que Deus estivesse repreendendo eles porque estavam fazendo coisas erradas. Então, na terra, né, como homem, como mulher, esse sacerdote Zacarias, a sua esposa Isabel, eram pessoas justas que vive. O que é ser justo? É viver a verdade, gente. Ser justo é viver a verdade, é viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. Então, esse justo, lembra lá de outro justo na terra, que foi Jó? O próprio Deus falou para Satanás que Jó era justo, era íntegro, se afastava do mal. Se você é essa pessoa que se afasta do mal, que vive na verdade, na integridade, para Deus, você é considerado como uma pessoa justa, que procura obedecer aquilo que Deus tem mandado você fazer. Nós fazemos, entendemos, gente? Então, Deus é esse que sabe quem é justo e quem não é. Deus sabe quem serve, é Ele que não serve. Não adianta, gente, ninguém engana Deus. Você pode enganar quem você quiser, eu posso enganar quem eu quiser, mas Deus eu não posso enganar. Deus eu não posso enganar, gente. Louvado seja Deus, engrandecido, nós temos que entender isso.
Nós temos que entender, louvado a Deus, que a nossa salvação vem de Deus. Então, nós não podemos ser injustos, enganadores, nós não podemos ter práticas que não agrade a Deus. Nós temos que ser esses, como esse sacerdote foi na terra, Zacarias. Como Isabel foi na terra, um casal como exemplo, um casal que vivia em integridade, que vivia em justiça, que vivia em retidão, e o próprio Deus falou que eles eram justos. E eram ambos justos perante Deus. Quem nós somos perante Deus? Você já pensou nisso? Quem você é perante Deus? As tuas obras vai dizer quem você é. As minhas obras, minhas práticas, vai dizer quem eu sou perante Deus. Se eu tenho prática de mentira, então eu não sou justa, eu não sou verdadeira. Eu não sou uma pessoa que Deus vai olhar e vai dizer para mim, tu vive a verdade. Não, tu vive na mentira. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus engrandecido. Então, como é que os olhos de Deus nos enxergam? Às vezes você está preocupado com os olhos dos outros. Como é que o que que os outros pensam de você? Às vezes você está preocupado com o que que os vizinhos pensam de você. Você está preocupado com o que que teus amigos de trabalho pensam de você. Mas muitas das vezes você não fica preocupado com o que Deus pensa de você. Não é verdade? Então a gente tem que pensar isso, meu Deus, como é que o Senhor me vê? Como eu sou na tua presença? Como eu sou nos teus olhos? Louvado seja Deus. Então Isabel, louvado seja Deus, e Zacarias, eles eram vistos por Deus dessa maneira. Deus diz, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Quando eu estava estudando a palavra antes de abrir a live, então, olha só, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, quer dizer, era um casal já idoso, era um casal que tinha uma idade avançada. Mas sabe o que foi que me chamou a atenção, gente? Quando Deus quer abençoar, não importa a tua idade, não importa a minha idade. Louvado seja Deus engrandecido. Então chegou o tempo de Deus abençoar Zacarias e Isabel com o filho. E olha o filho que Deus deu para eles, né? João foi o profeta. João foi aquele, meu Deus do céu, que foi usado na terra para abrir caminho, para preparar o caminho para Cristo que viria. João foi o primeiro, aquele que falou de Cristo na terra, né? De Cristo na terra, como um discípulo de Cristo. Louvado seja Deus, olha o filho, a essa mulher estéril, que já estava na idade avançada, né? E orava pedindo filho, porque eles oravam pedindo o filho de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Então, na idade, no final da vida, praticamente, né? Na velhice, Deus pega e dá um filho. E olha o filho que Deus deu, um filho de honra, um filho que semente a Deus, um filho cheio de Deus, um filho que foi profeta na terra, um filho da verdade, um filho que deu gosto para os seus pais. Um filho que alegrava os seus pais. Por quê? Porque era servo de Deus, era temente a Deus. João Batista era alguém que falava tanta verdade, gente, que ele perdeu a sua cabeça por falar a verdade. João Batista era um homem que pregava a verdade, que falava a verdade. Não importa se era para reis, não importa se era para sacerdote, não importa se era para autoridades. João Batista pregava a verdade. Olha o filho que Deus deu na velhice para Zacarias e para Isabel. Então, não tem idade para Deus te abençoar. Eu não sei quantos anos você está, eu não sei quantos anos você está orando, eu não sei qual é o tempo que você está orando. Zacarias e Isabel oraram por muito tempo por um filho, mas chegou o momento, chegou o tempo de Deus. Era na velhice? Era na velhice, mas Deus abençoou. Então, você pode estar na velhice? Pode estar na velhice, mas Deus te abençoou. Você pode estar com muitos anos orando, mas Deus vai te abençoar. Estamos entendendo que as nossas orações têm resposta de Deus.
Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Não é, ai, eu quero agora. Gente, ninguém fala para Deus, Deus, eu quero agora. Deus, eu quero urgente. Ele sabe a hora. Ele sabe o tempo. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é na minha vontade, nem na tua vontade. É na vontade, no tempo de Deus, na hora certa de Deus. Porque quando Ele te der, vai ser perfeito. Então, escute. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele era um sacerdote, ele era alguém que servia a Deus, né? E ele estava exercendo esse sacerdócio, mesmo sendo ancião, mesmo estando na idade, mesmo também passando, né, por um sacerdote sem um filho, né, gente? Nesse tempo aqui, então era um tempo que ter filhos mostrava que Deus era com eles. Eram pessoas que diziam assim: ah, essa família não tem filho, então é uma família seca, é uma família. Tinha gente que dizia que por não ter um filho era uma família até amaldiçoada. Mas olha só, Isabel e Zacarias, eles não eram amaldiçoados por Deus, não eram. Tanto é que Deus disse que eles eram justos, eles eram justos, perante a Deus, e eles andavam sem repreensão. Tá entendendo? Então, eles não tinham filho, mas não era porque eles estavam vivendo maldição, não. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos, gente? Então, tem coisas que ainda não aconteceu no teu tempo, não é porque é uma maldição na tua vida, é porque ainda não é o tempo de Deus, porque ainda não é o tempo da resposta, porque ainda Deus não terminou a obra para te entregar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Há o tempo de Deus para te abençoar. Não importa se é na tua juventude, se é na velhice. O importante é que Ele venha. O importante é que Ele nos dê a nossa bênção. O importante é que Ele responda a nossas orações. Não sabemos se é agora, se é depois, se na minha juventude já passou, né? Estou agora caminhando para a velhice. Então significa, é na velhice, mas tem resposta de oração para Deus me dar. É na velhice, mas tem resposta de oração para te dar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas o Senhor tem resposta de oração para te dar, se é que você tem orado. Como eu disse, as pessoas passam o tempo na fofoca, na internet, as pessoas passam o tempo vendo coisas que não é para ver, fazendo coisas que não é para fazer, mas as pessoas passam a maioria do tempo orando. As pessoas têm relacionamento com Deus, as pessoas têm intimidade com Deus. Na hora da madrugada, gente, se o povo não estiver na internet, se o povo não estiver na rua, eles estão dormindo. São poucos que se levantam para orar na madrugada. São poucos que renunciam o seu sono, o cansaço, o frio, que colocam despertador para orar na madrugada. São poucos, gente. Tem pessoas que acordam na madrugada e já vai para a internet. Tem pessoas que acordam na madrugada, vão para os jogos. Tem pessoas que acordam na madrugada, vão para as drogas, vão para a rua, vão para lugares que não vão ter resposta de oração, vão para lugares que não vai ter edificação na sua vida, vão para lugares que vão viver mais prisões, que vão viver mais acorrentados, que vão viver mais distante de Deus, mas não vão orar para estar próximo de Deus, não vão orar para buscar as suas bênçãos, não vão orar para que Deus os encha da sua glória, da sua virtude, da sua paz, da sua cura, daquilo que nós precisamos. Louvado seja Deus engrandecido. É um povo que clama por avivamento, mas que não ora por esse avivamento. É um povo que clama pelo avivamento, mas não jejua pelo esse avivamento. É um povo que vive clamando, pedindo oração, mas que não tem o seu particular com Deus, que não tem a sua vida de oração, mas está aí esperando o avivamento. Você quer avivamento e não ora? Você quer avivamento, mas não tem renúncia da sua própria vida? Você quer avivamento, mas quantas vezes você tem orado por dia para que Deus te avive, para que Deus te renove, para que Deus se derrame na tua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da palavra de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus na nossa vida? Louvado seja Deus engrandecido.
Muitas das vezes você faz um propósito na madrugada porque quer uma casa. Você faz um propósito na madrugada porque quer um trabalho. Você faz um propósito na madrugada porque quer um casamento. Mas você tem feito o propósito na madrugada para Deus te avivar? Você tem feito o propósito na madrugada para Deus te renovar? Você tem feito o propósito na madrugada para Deus te libertar? Você tem feito o propósito de madrugada por você, para você ser cheio de Deus, para você viver essa vida nova, para você ser uma nova criatura? Nós temos feito o propósito na madrugada para Deus santificar a nossa vida, limpar o nosso coração, tirar do nosso coração aquilo que Ele sabe que ainda tem no nosso coração. Quantas vezes na madrugada você faz propósito pela tua libertação, pela tua salvação, pela tua santificação, pela tua purificação, pela tua integridade, para que você seja íntegro, como este casal era íntegro? Hã? A maioria das pessoas fazem propósito porque querem casamento, porque querem dinheiro, porque querem casa própria, porque querem prosperidade, porque querem cura, mas querem santificação, querem ter intimidade com Deus, querem ser amigo de Deus, querem ter relacionamento com Deus, querem ser nova criatura. Muitas pessoas estão orando, mas querem continuar sendo velha criatura. Louvado seja Deus engrandecido. Então, esse casal que aos olhos de Deus eram justos e olha só, gente, sem repreensão. Para pessoas, podiam estar dizendo que eles estavam vivendo maldição, porque a Isabel era estéril, né? Então, pessoas diziam, é uma mulher maldita, é uma mulher seca, é uma mulher que não dá filhos para o seu marido. Mas para Deus, ele estava vendo que ela não era isso. Mas para Deus, Deus estava dizendo que ela era uma mulher sem repreensão. Ele, como sacerdote, era um sacerdote sem repreensão. Olha aí, e quantos sacerdotes, quantas mulheres, que aos olhos de Deus, Deus não está vendo como ele viu esse casal. Hã? E olha só, o segundo costume sacerdotal coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, esse sacerdote ia para o templo orar. Oferecer incenso, gente, é orar, orar. Então, esse sacerdote foi para o templo orar, acender o incenso, o fogo no altar, né? Para que o fogo no altar não se apague. A tua oração faz o fogo do altar não se apagar. A tua oração faz a chama do Espírito Santo não se apagar na tua vida. A tua oração, a tua busca de oração com Deus vai sempre deixar o fogo no altar aceso. Ele não vai apagar. Então nós precisamos ter uma vida de oração para que o fogo no altar, no nosso coração, na nossa vida, não se apague. Louvado seja Deus engrandecido. Porque o nosso coração tem que ser um altar para Deus, gente. O nosso coração é um altar para Deus. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. Então, você, quando ora, o que está acontecendo? Está o fogo sendo avivado no nosso coração. O fogo está aumentando na nossa vida. O fogo, que fogo? O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. O fogo que vem do céu, do avivamento, do renovo, da santificação, da purificação. Louvado seja o nome do Senhor engrandecido. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, na hora que eles iam acender, presta bem atenção. Quando Zacarias entrava no templo para acender o incenso, Zacarias orava. E o povo do lado de fora ficava orando, gente. No momento que Zacarias, porque nesse tempo o povo não podia entrar, na verdade, no templo. Hoje, no tempo de Jesus, a gente pode entrar no templo. Hoje, no tempo de Jesus, nós somos o templo, não é verdade? Nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus engrandecido. Então, Zacarias entrava para acender o incenso, para orar, e o povo do lado de fora ficava orando. Louvado seja Deus engrandecido. Será se dá para você entender o poder da oração? O valor da oração? Será se dá para você entender que na hora da oração, na hora da tua conversa com Deus, o que é oração? É conversa com Deus. Na hora que você conversa com Deus, louvado seja Deus, o que você faz?
faz? Você chama a atenção de Deus para você. Quando você conversa com alguém, o que que você quer? Que essa pessoa tenha atenção à tua conversa. Às vezes, teus amigos não dão atenção para aquilo que você conversa, mas o Senhor, esse daí, meu querido, esse daí, minha querida, ele dá atenção. Quando os seus filhos vêm conversar com ele, amigos podem não dar atenção à tua conversa. Teus filhos podem não dar atenção quando você quer conversar com eles. Te censura, te rebate, não é verdade? Não, não é assim. Não, não é desse jeito. É como eu quero, é como eu penso. Eles, os teus filhos podem ser esse. Mas eu quero dizer que quando você conversa com Deus, Ele te dá atenção. Ele te ouve, Ele te responde. Louvado seja Deus. Ele te ouve, ele te responde, ele ouviu, ele respondeu a oração, louvado seja Deus, desse sacerdote, de Zacarias, de Isabel. Enquanto o sacerdote orava, o povo também orava. Está entendendo? E o anjo do Senhor lhe apareceu. Ah, olha só. Na hora da oração, o anjo apareceu a Zacarias, gente. É na hora da oração que o Senhor se revela para você. É na hora da oração que o anjo te visita. É na hora da oração que o anjo foi, libertou Paulo e Silas da prisão. É na hora da oração, é na hora que a igreja orava. Deus enviou o anjo, libertou Pedro do cárcere. É na hora da oração, quando Agar orava, falando para Deus que o seu filho ia morrer no deserto, junto com ela, o anjo foi e deu água para o filho de Agar e deu água para Agar. Louvado seja Deus. É na hora da oração que o anjo vem entregar a nossa vitória. É na hora da oração que o anjo vem e nos visita. É na hora da oração, louvado seja Deus, engrandecido. Dá para nós entendermos isso, que a tua vida de oração envia anjos para pelejar pela tua vida, envia anjo para pelejar pela tua família, que na hora de oração Deus envia anjo para fechar a boca do leão, que na hora da oração Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão que queria matar a Daniel. Na hora da oração que Davi orou antes de ir para batalhar com o gigante, Deus esteve com Davi para derrubar aquele gigante. É na hora da oração que vencemos batalhas. Mas muitos não querem orar. Querem passar a noite sem oração. Até passam a noite acordada, né, gente? Tem gente, pelo amor de Deus, que não dorme à noite. Dorme poucas horas de dia. Quando eu era do mundo, gente, eu tinha uma facilidade para passar a noite toda acordada, quando eu era do mundo. Passava a noite acordada, de dia ia trabalhar tranquilamente. Ia trabalhar com vigor, ia trabalhar como se eu tivesse dormido a noite toda. Não é verdade? Quando eu era do mundo, eu não nasci em berço evangélico. Com 40 anos, Jesus me resgatou. Então eu passava a noite acordada, mas não era a noite orando, não, gente. Eu estou falando daquilo que eu vivi, eu estou falando daquilo que eu pratiquei, eu estou falando daquilo que eu fazia. Eu não tinha uma vida de oração a noite toda, gente. Eu não tinha uma vida de oração 3 horas, não. Eu não tinha uma vida de oração que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu era do mundo e vivia as práticas do mundo, vivia para as coisas do mundo, buscava as coisas do mundo, buscava as coisas que satisfazia a minha carne. Hoje eu busco as coisas que satisfaz o quê? A minha alma, o meu espírito. Para quê? Para libertar a minha carne. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Antes eu buscava as coisas que alimentavam a minha carne, que aprisionavam a minha carne. Louvado seja Deus, satisfazia a minha carne. Hoje eu busco o reino de Deus para quê? Para alimentar a minha alma, para alimentar o meu espírito, para libertar a minha carne. Mudança de vida, mudança de prática, vida com Cristo, vida de oração, um caminho da verdade e da vida, louvado seja Deus, sermos nova criatura. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então eu sei quantas vezes eu passava a noite escutando música, porque eu amo música, gente. Eu passava a noite escutando música, não tem aquele programa, um programa de rádio, Love Song, né? Ah, meu Deus do céu, eu passava a noite ouvindo aquela rádio daquelas músicas, né? Porque eu gostava. Hoje eu gosto, mas não é a minha prioridade.
Tá entendendo? Hoje elas não entram mais na minha mente. Hoje elas não dominam mais a minha mente. Eu entro em lives de músicas seculares, mas essas músicas não dominam mais a minha mente. Tá entendendo? Eu apoio pessoas que têm esse trabalho, né, de cantores, mas essas músicas não dominam mais a minha mente. Elas não têm domínio mais pela minha mente. Eu posso entrar enquanto for, quanto live for de músicas seculares, que elas não vão dominar a minha mente. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Nós estamos na terra. Nós vivemos com pessoas que têm sua vida ainda seculares, que têm sua vida que ainda não é uma vida para Deus. E a gente convive com essas pessoas, mas lembra que o próprio Jesus andou com pecadores, mas não pecou? Então eu entro em lives que não são músicas cristãs, mas eu não pego. Eu não pego aquelas músicas para mim ficar chorando por alguém, para mim ficar na depressão, para mim ficar lembrando do amor do passado. Gente, o amor do passado não serve nem para ser lembrado. O que tu tem que viver é o teu futuro. As tuas dores do passado não servem nem para ser lembrada. O que tu tem que viver é o teu futuro. O que tu tem que viver é o hoje. Louvado as dores, o que vivemos no passado, temos que aprender com ele e não voltar para ele. Louvado seja Deus engrandecer. Vamos aprender, vamos praticar, vamos ser que nem esse casal que não eram repreendidos por Deus. Nós vamos chegar a esse ponto, em varão perfeito, em varoa perfeita, estatura perfeita, caráter de Cristo, mente de Cristo, corpo de Cristo. Seremos corpo de Cristo. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Deus, ele está formando o corpo dele, né? Um corpo, como é que ele é gerado? Pelas pelas células, né, daquele corpo. Então, nós estamos sendo gerados. Louvado seja Deus. E Cristo está nascendo em nós. Então, o que acontece? Cristo sendo gerado em nós, a gente vai mudando os nossos desejos, a gente vai mudando as nossas práticas, a gente vai mudando os nossos costumes. Por quê? Porque Cristo está sendo gerado em nós. Com Cristo sendo gerado em nós estamos sendo liberto da carnalidade. E o anjo apareceu a Zacarias. E Zacarias tem um homem que, pelo amor de Deus, não tem uma Isabel na vida, que era de oração, que era justa, que não precisava ser repreendida por Deus. Tem homem que não tem uma mulher assim. Como tem mulher que também não tem um homem, louvado seja Deus, que era um homem justo, que era um homem que não era repreendido a Deus, que era um homem que praticava as leis de Deus, não é verdade? E a gente o que mais tem visto são relacionamentos, louvado seja Deus, a maioria do pessoal quer casar, mas cuidado com quem você quer casar. Que seja uma pessoa que teme a Deus, que seja uma pessoa que ore a Deus, que seja uma pessoa que procure praticar a palavra de Deus, que seja uma pessoa que viva com integridade, com justiça, na verdade. Começou um relacionamento com mentira, gente? Não continua, pelo amor de Deus. Se eu mentiu como namorado, vai mentir, noivo, casado, vai mentir. Já está mostrando para você. Se já mentiu como namorado, já mostrou um caráter que tem na vida dessa pessoa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, preste bem atenção no fruto da pessoa. Preste atenção no caráter da pessoa. Gente, não fica olhando para a aparência. Ah, é bonitinho, é bonitinha, é lindo, é linda. Ah, fala palavra doce, né? Fala palavras doces, fala palavras que vocês querem ouvir, né? A mulher quer ouvir. Ah, tu é bonita, tu é linda, tu é maravilhosa. A mulher não, a menina. Porque uma mulher de Deus, ela não vai se convencer com essas palavras, gente. Uma mulher de Deus, ela vai querer ver o caráter de Deus naquele homem. Um homem de Deus, ele vai querer ver o caráter de Deus naquela mulher. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Zacarias, quando orava, o anjo apareceu para Zacarias. Escute. E Zacarias, vendo, o turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou com temor, né? Hoje as pessoas não têm mais temor. Até verem anjo, sabe? Tem pessoas que verem anjo, tem pessoas que verem demônio, mas perderam o temor.
perderam a reverência por Deus. Perderam a reverência por Deus, perderam o temor por Deus. Quantas pessoas vê o anjo ainda faz até brincadeira, né? Ainda faz até brincadeira. Eu vi o anjo. Quantas pessoas dizem que vê o anjo, mas vivem numa vida sem integridade? Vivem numa vida que não teme a Deus. Vivem numa vida que não tem compromisso com a palavra, que não honra a palavra, que não é praticante da palavra, mas vive vivendo o anjo, né? Esse anjo tem vindo corrigir essa pessoa? Porque se nós somos servos de Deus e servas de Deus, e estamos em vida errada, com certeza o anjo vai vir para corrigir a nossa vida. Ele não vai vir para abençoar, ele vai vir para corrigir, ele vai vir para repreender as nossas práticas. Porque a gente vê um povo que está numa vida errada e as pessoas estão vendo o anjo abençoando esse povo com vida errada, fora da palavra. Fora da palavra, porque o anjo, quando ele vem consertar a nossa vida, ele vem repreender, ele vem nos aconselhar, ele vem até nos abençoar também. Mas primeiro, antes dele nos abençoar, ele manda a gente fazer um conserto com a nossa vida se nós estamos errados. Só que esse casal aqui, eles não estavam na prática errada, não é verdade? Porque aqui mesmo falou isso. Vamos continuar, gente linda. E Zacarias vendo o do bolso e caiu temor sobre ele. É interessante, né, gente, que as pessoas hoje falam, eu vi o anjo fazendo isso, eu vi o anjo fazendo aquilo, e as próprias pessoas que dizem que viu, não têm esse temor de ver um anjo, né? Olha só, olha só, é profundo isso, né? Deus, eu estou vendo um anjo, mas aquela pessoa fala sem temor. Aquela pessoa fala sem temor, aquela pessoa fala, anjo, o que tu quer, anjo, o que tu vieste fazer? O que foi que eu te fiz? O que eu estou fazendo de errado? Né? O que esse anjo veio fazer? O que esse anjo veio entregar para mim, né? Louvado seja, o que esse anjo vai me usar para entregar para as pessoas? Louvado seja Deus engrandecido. Mas o anjo lhe disse, aí o anjo começa a falar com Zacarias. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Mas o anjo lhe disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, missionária, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, Maria Auxiliadora, porque a tua oração foi ouvida. Não temas, Maria de Lourdes, porque a tua oração foi ouvida. Você que entrou aqui, o Senhor está falando para você, o Senhor está falando para mim. Dá para você receber essa palavra profética? Dá para você receber essa revelação para a tua vida, revelação que veio da palavra. O Senhor está dizendo para nós que estamos aqui orando, que estamos buscando o Senhor em oração. O Senhor está dizendo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Louvado seja Deus engrandecido. O Senhor está falando com você que tem orado pela tua família, que tem orado pelo teu esposo, que tem orado pela tua libertação, que tem orado pela tua cura, que tem orado pela cura da tua família. O Senhor veio responder para nós, ei, a tua oração foi ouvida. Aleluia, Jesus, engrandecido e exaltado. A tua oração, a tua renúncia na madrugada, o teu sono, o teu cansaço, o frio que você sente, ou então o calor, a fadiga, louvado seja Deus, porque o teu corpo ainda não descansou, porque você continua orando nas madrugadas e o teu corpo está cansado. Muitas das vezes você está com sono, porque perder o sono, né, faz o corpo cansar, a mente cansar. Às vezes eu fico até tonta, gente, mas uma coisa que eu sei que a minha oração foi ouvida. O anjo veio falar para mim e para você, não temas, que a tua oração foi ouvida, louvado seja Deus engrandecido. Dá para você receber essa palavra, guardar no teu coração. Dá para você, louvado seja Deus engrandecido, sair daqui dessa live dizendo, a minha oração foi ouvida. Vocês que gostam de revelação, Deus está revelando. Deus está falando conosco através da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha que maravilha, né? O anjo veio trazer a resposta para Zacarias, para Isabel, porque os dois oravam junto por um propósito,
né? Então, o que que aconteceu? Esse anjo pegou e disse: a tua oração foi ouvida, que a tua mulher dará um filho, e o anjo ainda colocou o nome no filho deles. Foi o próprio Deus que escolheu o nome de João. Coisas de Deus, até o nosso nome é Ele que escolhe. Quando eu nasci, eu fui doada, né? A minha mãe teve lepra e não pôde me criar. E naquele tempo a lepra era contagiosa, né? Passava de um para o outro. Então eu fui doada, a minha mãe me teve e eu já fui entregue para os meus pais adotivos. Só que a minha mãe que me teve, ela disse para minha mãe que me criou, coloca o nome dela Ana Cristina. Aí a minha mãe que me criou pegou e disse bem assim: não, eu vou colocar Ana Cleia. Olha aí. Ana Cleia, mas o Ana permaneceu. Por quê? Ana foi escolha de Deus. E tem Ana na Bíblia, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, hoje, depois que Deus resgatou a minha vida, hoje eu sei quem escolheu o meu nome foi Deus. Por quê? Porque a minha mãe disse: coloca o nome dela Ana Cristina. Aí a minha mãe, que me criou, disse assim: não, eu vou colocar Ana Cleia. Quer dizer que tirou o segundo nome, mas o primeiro nome ele permaneceu, que foi Ana, que foi a escolha de Deus. Então, louvado até o nosso nome, Deus escolhe, gente. O que o anjo fala? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. Olha que maravilha, gente. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Quem é o pai, quem é a mãe que não tem alegria de ver o seu filho orando, pregando, servindo a Deus, vivendo a verdade, vivendo em santidade, vivendo na prática da palavra, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Quem é a mãe que não vai se alegrar em ver o seu filho verdadeiramente sendo um servo de Deus, uma serva de Deus? E o anjo disse para Zacarias que o filho deles seria alegria para eles. Olha que maravilha. Porque, olha só, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Imagine Deus. Imagine o Senhor falando para as mães que estão aqui: eu recebo, o teu filho vai ser grande no Senhor. Será grande perante o Senhor. Olha o que ele está dizendo, gente. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho. O que mais a gente vê são nossos filhos se embriagando com vinho. São nossos filhos se embriagando com drogas. São nossos filhos se embriagando com mentira. São nossos filhos se embriagando com pecado. São nossos filhos se embriagando com a rebelião, com a desobediência. São filhos que não alegram seus pais. Mas tem filhos que são alegria para os seus pais. Tem filhos que não se contaminam com pecado, que se não contaminam com mentiras, que não se contaminam com bebidas, que não se contaminam com o mundo e vivem para Deus. E vivem verdadeiramente para Deus. E ele diz aqui: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da sua mãe. Olha que maravilha, gente. Desde o ventre da sua mãe, ele seria cheio do Espírito Santo. Olha só que profecia, que revelação. Olha só o que anjo veio entregar. Presta bem atenção. Esse casal já estava na velhice. Esse casal já estava no final da vida. Mas esse casal recebeu o quê? Uma bênção tão grande do Senhor. Ele recebeu essa promessa que o Senhor te daria filhos a ele, que seria alegria para eles e que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Olha aí, gente.
Olha que maravilha, hoje a gente vê crianças que desde o ventre da sua mãe já são perseguidas por demônios. Hoje a gente vê criança que desde o ventre da sua mãe já vivem maldições. Por quê? Porque os seus pais vivem nas maldições. Mas se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, pode ter certeza que teu filho no teu ventre já vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, louvado seja Deus engrandecido, tem crianças que já nascem, né, com práticas erradas, com testemunho errado, porque os seus pais não eram cheios do Espírito Santo, não tinham vida com Deus, não tinham prática da palavra. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Mas você que é um cristão, você que serve a Deus, você que busca a Deus, que tem prática da palavra de Deus, Deus vai te dar filhos cheios do Espírito Santo, vai colocar filhos e filhas no teu ventre cheio do Espírito Santo. Que maravilha, né, gente? Meu Deus, Deus é maravilhoso. A vida com Deus, a gente só tem a ganhar, gente. A vida com Deus, a gente só tem a ganhar. Mas a nossa vida sem Deus, a gente só tem perdas. A vida sem Deus é você trazer maldição para a tua vida. Mas a tua vida com Deus é trazer bênção para a tua vida e bênção para a tua família. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você não te preocupa, você está vivendo com Deus? Deus vai resgatar teu filho. Deus vai colocar teu filho no plumo. Deus vai quebrar teu filho, vai fazer um vaso novo, vai quebrar tua filha, vai fazer um vaso novo, um vaso de honra e não de desonra, um vaso que vai te dar alegria. Louvado seja Deus, um filho que vai te dar alegria, uma filha que vai te dar alegria, um filho cheio do Espírito Santo, uma filha cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos um novo nascimento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você que entregou tua vida para Jesus, você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito, louvado seja Deus. Cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, engrandecido. Quando teu filho, tua filha volta verdadeiramente para Jesus, entrega sua vida verdadeiramente para Jesus, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma nova vida, uma nova geração com Cristo, uma nova vida cheia do poder de Deus, porque a igreja é poder de Deus na terra. A igreja é poder de Deus na terra. A igreja, ela tem a presença do Espírito Santo. A igreja, ela habita o Espírito Santo em sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é bom, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é levar pessoas a se converter ao Deus de Israel, ao Deus. Tá entendendo? Ser cheio do Espírito Santo, gente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é usada por Deus para converter pessoas, para trazer pessoas para servirem a Deus, para trazerem pessoas para o reino de Deus, para trazerem pessoas para seguir a Jesus, para seguir a Deus. Louvado seja Deus. Entendemos o que é cheio, que é ser cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção o que o anjo fala. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, o Espírito Santo está na nossa vida, então nós seremos usados para quê? Para trazer vidas para a presença de Deus, para transformar vidas, para edificar vidas, né? Sai da mentira, sai do adultério, sai da prostituição, sai das trevas, vem para a luz, vem ter uma vida nova,
vem ter uma vida com Deus, vem caminhar no caminho da verdade da vida, sai da vida de mentiras, sai da vida do engano. Quantas vezes você está cheio de Espírito Santo e está aí para converter vidas, edificar vidas, falar para essas vidas, ei, Deus não te escolheu para te ser traficante, Deus não te escolheu para te ser ladrão, Deus não te escolheu para te ter vida de adultério, Deus não te escolheu para te viver na mentira, Deus não te escolheu para te viver no engano, Deus não te escolheu para ser escravo, Deus te escolheu foi para ser servo, Deus te escolheu foi para te adorar e Ele não foi para te adorar outros deuses, Deus te escolheu, você será essa boca cheia do Espírito Santo para edificar vidas, para converter vidas, para falar a verdade para vidas. Estamos entendendo o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva a falar para pessoas: ei, o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para você é um esposo, não é um amante. O que Deus tem para você é um homem de honra, não é um homem de desonra, não é um homem de vergonha. O que Deus tem para você é uma família, não é uma destruição de um casal, não é uma destruição de uma família. O que Deus tem para você é de paz, é santo. Louvado seja Deus, é bendito, é abençoado, não é maldito. Louvado seja Deus. Tem gente que quer começar um relacionamento, tem gente que diz assim: ah, esse homem não é dessa mulher, esse homem é para ser meu. Você está começando um relacionamento sobre maldição, embaixo de maldição. Se esse homem é para ser teu, que ele resolva a vida dele lá. Se aquela esposa que ele dá não é dela, lembra lá daquela que Jesus disse para a samaritana: mulher, tu tivesse 5 maridos, que tu tem ainda não é teu. Então aquela mulher estava com um homem casado, com certeza, né? Com certeza aquela mulher estava com um homem casado, porque o Senhor disse: ei, tu tá com um homem que não é teu. Se ele não era dela, é porque ele era de alguém, não é verdade? Ele era de outra mulher. Não é verdade, gente? Então, a gente tem que entender as coisas de Deus, a gente tem que entender o que Deus fala para nós. Então, aquela mulher já vivia nessa vida. Porque vocês já viram que tem mulheres que dizem assim: ah, eu prefiro ser amante, eu prefiro ser a outra, né? Porque a outra não lava. Eu já escutei isso, gente. Ah, eu prefiro ser amante, eu prefiro ser a outra, porque a outra não lava, a outra não cozinha, a outra não passa, a outra não tem trabalho, a outra vive lá só para receber ele, para dar prazer para ele, né? Não é assim que tem gente que fala? Eu já ouvi mulher falar isso, gente. Eu prefiro ser a outra, porque a outra eu não vou limpar a casa dele, eu não vou cuidar da roupa dele, só vou servir ele na cama e tá muito bom para mim. Eu já vi isso, gente. Já ouvi isso. Mulheres dizerem que preferem ser a outra do que ser a esposa, né? Do que ser a esposa. Olha só, que visão. Liberte essas mulheres que estão cegas. Que o Senhor liberte. Você também já ouviu isso, Maria? Né? A gente vê até memes, a gente vê até pessoas fazendo vídeos de piada, né? Que a amante anda mais bonita, que a amante tem dinheiro para roupa, que a amante tem dinheiro para o salão, né? E a esposa não tem, não é verdade? A gente vê uns vídeos de comédias que são realidade, gente, né? Que o homem dá mais valor à amante dele lá do que a esposa, que é mãe dos filhos dele, da esposa que aguenta a sujeira dele, da esposa que limpa a sujeira dele, da esposa que cuida dos filhos dele, da esposa que está perdendo a beleza dela, que está perdendo, né? Ali, que não cuida nem dela para cuidar dele, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. A gente vê isso. Mas a amante, eles estão comprando roupa cara para ela, dinheiro para ir para o salão, para elas ficarem bonitas, para eles apresentarem aquela mulher bonita lá do lado deles, né? Tem uma mulher lá como uma empregada, muitas vezes. Aí eles pegam a amante para apresentar. Vocês já viram uns vídeos que aparecem aí? Que o homem tem vergonha de andar com a mulher porque ela está desarrumada em casa. Sinceramente, gente, eu nunca vi uma mulher no salto, toda produzida para limpar sua casa. Não é verdade? Olha só, que entendimento desses homens. Eles se acham tão grandes, tão sábios, tão espertos. Você já viu uma mulher se arrumar para poder fazer limpeza de casa? Você vai se arrumar de salto, você vai colocar um salto alto para limpar a limpeza da casa, para fazer a limpeza da casa? Você vai vestir a tua roupa de festas, né, de eventos,
para fazer limpeza de casa? Claro que não, gente, claro que não. Aquele homem pega, olha para aquela mulher, ah, minha mulher tá feia dentro de casa. Tu vai querer que a tua mulher esteja toda arrumada para lavar roupa, para limpar a casa, para cuidar de criança, para fazer comida? Tu vai querer uma mulher toda arrumada para isso? Sinto muito. Ela vai usar aquela roupa adequada para limpeza, depois sim ela vai se arrumar, não é verdade, gente? Mas os homens tudo bota desculpa, gente. Um homem, quando é adúltero, quando é prostituto, ele nunca vai ver qualidade na mulher dele. Um homem, quando é prostituto, ele só vai ver beleza nas outras mulheres. Ele não vê beleza na mulher dele. Um homem, quando é prostituto, ele nunca vai ver qualidades na mulher dele. Ele vai ver qualidades na da rua. Na da rua. Por quê? Porque ele vive na prostituição. Louvado seja Deus. Não é que a mulher dele é desarrumada, não é a mulher dele é imperfeita, não é porque a mulher dele é feia, é porque ele é um mau caráter, é porque ele é prostituto, é porque ele só dá valor à prostituição. Ele não dá valor à família. Ele não dá honra à esposa. Ele não dá honra à casa dele. Ele não dá honra aos filhos dele. E vive na prostituição. Eita, Jesus, liberta. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Tem mulheres que não dão valores ao homem de Deus. Tem mulheres que não dão valor a esse homem fiel, a esse homem temente, a esse homem que honra a Deus, que é um sacerdote, que é um servo de Deus. Tem mulheres que são loucas na vida do seu marido. Não valoriza o homem de Deus que tem na sua vida. E não valoriza aquele homem. E assim como tem homens que não valorizam a sua esposa, valorizam as amantes. Não é que eles valorizam as amantes, gente. É porque ele dá valor à prostituição. Ele dá valor, não é nem a amante, mas é o próprio prazer dele, entendeu? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E então, ser cheio do Espírito Santo é converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito, irá diante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Olha que maravilha, ser cheio do Espírito Santo, gente. É essa função aqui que Deus nos dá. Presta bem atenção o que é ser cheio do Espírito Santo. Presta bem atenção. Gente, esse ensinamento aqui é maravilhoso, porque as pessoas nem sabem o que é ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ser usada por Deus para edificar vidas, para converter vidas, para corrigir vidas, para exortar vidas, para mostrar a vidas que essa vida que ela está vivendo não é a vida dada por Deus. Presta bem atenção. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes. Olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus vai dar autoridade para ela converter até os rebeldes. Que maravilhoso, né, gente? Mas tem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é só ser usado na cura. É ser só usado falando em língua, sapateando, rodopiando. É só ser usado, louvado para pregar, para orar. Não, gente. Ser cheio do Espírito Santo é para falar a verdade, é para tirar as pessoas dos erros, é para falar para os rebeldes: ei, você está vivendo uma vida em rebeldia, uma vida num caminho errado, e o Senhor está aqui falando contigo para te endireitar a tua vida, para te sair dessa vida, porque o que Deus tem para você é melhor, é de honra, não é de vergonha. E ele diz aqui, ó, converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Meu Deus, gente, o que mais a gente vê são pessoas que não estão bem dispostas. São pessoas que são preguiçosas, são pessoas que não têm coragem de orar na madrugada, dorme a noite todinha, não tem disposição para ir para a igreja, não tem disposição para evangelizar, não tem disposição para orar, mas tem disposição para as drogas, mas tem disposição para fofoca,
mas tem disposição, tem vigor para a prostituição, tem disposição para a vida errada, mas não tem disposição para o quê? Para orar, para praticar a palavra, para ler a palavra, para cultuar, para adorar a Deus. Estamos entendendo? Analisemos nossa vida. Ele está sendo muito claro. E olha só, ele está sendo muito claro. O fim, olha só, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. A gente vê um povo, gente, que não tem esse vigor de oração. A gente vê uma juventude, gente, que, pelo amor de Deus, não tem vigor com Deus. Tem vigor para as drogas, tem vigor para o sexo, tem vigor para a prostituição, tem vigor para maltratar os pais, tem vigor para maltratar as crianças, tem vigor para maltratar a esposa, a mulher, tem vigor para maltratar os outros, tem vigor para fazer as coisas erradas, mas não tem vigor para fazer as coisas de Deus. Mas não tem vigor para buscar a Deus, mas não tem vigor para servir a Deus, mas não tem vigor para ter uma vida de oração, tem vigor para ter uma vida de fofoca, tem vigor para ter uma vida de adultério, de prostituição, tem vigor para viver a lascívia, mas não tem vigor para ser servo de Deus. A gente vê um povo dizendo, não tenho força, eu não tenho força, não tenho vigor. É isso que eles dizem, né? Eu não tenho força de voltar para Jesus, mas tem força de estar nas drogas, tem força de estar na prostituição, tem força de estar no álcool, mas não tem essa força para buscar a Deus, para servir a Deus. Tá entendendo? Então, pessoa cheia de espírito vai falar para essas pessoas: ei, tu tem força para tanta coisa errada? Por que tu não tem força para caminhar com teus pés para adorar a Deus? Por que tu não tem força para caminhar com teus pés para buscar a Deus? Por que tu não tem força para orar 1 hora de oração, 3 horas de oração? Hã? Por quê? Por que tu não tem? Ele está dizendo aqui, gente, cheio do Espírito, são pessoas bem dispostas para Deus. São pessoas que estão em uma vida disposto para a obra de Deus, para o trabalho de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos já encerrar. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Zacarias pergunta ao anjo: pois eu já sou velho. Os seres humanos sempre duvidando, né, do poder de Deus. Então Zacarias aqui, ele teve essa dúvida. Mas como será isso? Já sou velho. Você pode ser velho, mas o Espírito Santo não é. Você pode ser velho, eu pode já estar na velhice, nós já podemos estar na velhice, nós já podemos estar caminhando para a idade, mas o Espírito Santo não é, meu querido. O Espírito Santo não envelhece, o Espírito Santo na nossa vida, ele nos dá vigor até na velhice. Maravilha, né, gente? E aqui ele diz: pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Aí o anjo responde, e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então o anjo estava dizendo aqui: ei, eu sou o enviado de Deus para trazer alegria e trazer essa novidade para a tua vida. O que o Senhor quer que a gente entenda? Não é nós. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu sou. Mas é aquele que Deus está enviando para te abençoar. Mas é aquele que te abençoa. Mas é aquele que está aqui para nos abençoar. Era isso que o anjo estava dizendo. Não é com a tua idade, não é com o teu vigor, não é com a tua força, mas é com Deus que mandou eu, Gabriel, vim aqui te trazer as boas novas. Então, quem vai fazer, meu filho, é Deus. Quem vai fazer, minha filha, é Deus. Não é a nossa idade, não é o nosso vigor, não é a nossa força. É o nosso Deus que vai fazer o milagre acontecer na tua vida. É o nosso Deus. Não importa que tu já é uma anciã, não importa que tu já não tem mais idade, como ele disse aqui, mas não tenho idade, minha esposa não tem idade. Ei, mas tu tem um Deus. Nós temos um Deus. O importante é que nós temos um Deus que faz milagre. O importante é que nós temos um Deus que dá vida. O importante é que nós temos um Deus que nos abençoa. O importante é que nós temos um Deus para fazer o impossível. Era impossível, ela era estéril.
Além dela ser estéril, ela já estava na idade. O Deus faz milagre, o nosso Deus faz milagre. O nosso Deus faz o impossível. E ele não olha para a nossa idade. Por quê? Porque não tem idade para Deus te abençoar. Você pode estar na velhice, mas chegou na velhice, ele vai te abençoar na velhice. Você pode estar na juventude, mas ele veio te abençoar, ele vai te abençoar na juventude. Ele é Deus para nos abençoar em todas as idades da nossa vida. Ele é Deus para fazer milagre em todas as idades da nossa vida. Ele é Deus para fazer milagre em todo o tempo da nossa vida, seja no início da vida, seja no final da vida. O importante é que ele é Deus, e se ele agir, quem impedirá? Amém?